Quando a gente envelhece, o tempo começa a mudar de textura. As horas ficam mais longas, mas os anos passam num sopro. Às vezes me pego pensando em como tudo parecia mais simples quando eu tinha 30 e poucos, quando a casa ainda cheirava a bolo quente e o telefone tocava com vozes que hoje só vivem na memória. Meu nome é Helena. Tenho 74 anos e uma história que não cabe num único fôlego. Durante muito tempo, achei que a vida ia se ajeitar sozinha, que bastava amar, cuidar, trabalhar duro e confiar nas pessoas certas. Mas aprendi, tarde demais, que o amor sem limites pode ser o mesmo que nos apaga. Quando meu marido, Arthur, adoeceu, eu já sentia o chão se afastando dos meus pés. Foram anos de hospital, remédios e contas, até que uma manhã de outono ele simplesmente não acordou. O silêncio da casa naquele dia foi diferente, um silêncio pesado, como se o mundo tivesse esquecido de girar. Eu achava que, depois da dor, viria a calmaria. Afinal, tínhamos uma casa bonita, comprada com décadas de esforço, e um filho que sempre jurou que cuidaria de mim. Mas o luto tem um jeito estranho de revelar o que as pessoas realmente são. No velório, meu filho mal conseguia olhar para mim. A nora, elegante como sempre, falava com os parentes como se tudo aquilo fosse apenas mais um evento social. E, quando a poeira do funeral assentou, eles começaram a me tratar como se eu fosse um peso. Você devia vender a casa, mãe, ele disse uma tarde, tomando café na mesa onde Arthur e eu passamos a vida inteira. Ficar sozinha num lugar grande assim é perigoso. E caro. Eu sorri. Perigoso é não ter para onde ir, meu filho. Mas eles insistiram. Falaram de segurança, de praticidade, de pensar no futuro. Só que o futuro, para mim, já estava aqui. Aquela casa era o último pedaço do que restava de nós, o jardim onde Arthur plantou as primeiras roseiras, a cozinha onde aprendi a esconder lágrimas enquanto mexia o feijão. Mesmo assim, acabei cedendo. Quando a gente ama um filho, o raciocínio se confunde com o afeto. Eles disseram que cuidariam de tudo, que eu poderia ficar tranquila. É só transferir a escritura pro nome da família, mãe. Fica mais fácil resolver as burocracias. Assinei os papéis. Não perguntei muito. Acreditei, como sempre fiz. Alguns meses depois, percebi que a casa já não era mais minha. A nova escritura trazia apenas os nomes do meu filho e da nora. Quando questionei, ele desviou o olhar. Foi o contador que recomendou assim, mãe, questão de imposto. Você continua morando aqui, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A frase ecoou na minha cabeça por semanas. Até o dia em que ela, a nora, me chamou de peso morto. Eu estava dobrando toalhas na cozinha quando ouvi. A gente não pode continuar bancando ela. É um peso morto, João. Meu coração parou por um instante. Não entrei na sala. Não gritei. Apenas sentei e fiquei olhando pela janela, vendo o vento balançar as cortinas. Foi ali que percebi, eu não morava mais na minha casa. Eu apenas ocupava um espaço que um dia foi meu. Naquela noite, deixei o jantar pronto como sempre. E, enquanto eles dormiam, fui até o quarto, abri a gaveta de Arthur e peguei o envelope onde guardávamos a escritura antiga, as fotos, e uma carta que ele escreveu antes de morrer. Nela, ele dizia: se um dia se sentir perdida, Helena, lembre-se de que você é o lar. No dia seguinte, quando meu filho chegou da rua, deixei um bilhete na mesa: já que sou peso morto, deixo para vocês o que tanto querem. A casa, as contas, as lembranças. Eu vou recomeçar do zero, como fiz tantas vezes antes. Peguei uma mala pequena, algumas roupas, e fui embora. Não chorei. A gente só chora quando ainda tem esperança. Peguei o primeiro ônibus pro sul da Flórida, onde uma amiga antiga vivia. Ela sempre dizia: aqui o sol cura qualquer coisa, até o que a gente não sabe nomear. Eu não sabia o que estava procurando, mas sentia que precisava respirar longe do eco daquelas paredes. A estrada foi longa, e a solidão, imensa. Mas havia também uma sensação de leveza. Pela primeira vez em anos, eu não devia nada a ninguém.
Quando cheguei à Flórida, a amiga me recebeu com um abraço e uma xícara de café. Helena, o que você fez? Perguntou, meio chocada. Deixei tudo para trás, respondi. Até o que não me pertencia mais. Ela me arrumou um quartinho no fundo da casa. Nos primeiros dias, dormi pouco. Acordava antes do sol, sentava na varanda e ouvia os pássaros. Aos poucos, o som deles foi tomando o lugar do silêncio que me matava. Ainda não sabia o que faria da vida, só sabia que não queria voltar. E, num dia qualquer, caminhando pela praia, encontrei um grupo de senhoras vendendo artesanato. Uma delas, com olhos vivos e mãos calejadas, me perguntou se eu sabia costurar. Ri. Costuro desde menina. Já consertei o mundo inteiro com linha e agulha. Ela sorriu. Então venha costurar com a gente. Foi assim que tudo começou. Nos primeiros meses, o calor da Flórida parecia querer me engolir. Era um tipo de calor que grudava na pele e fazia o passado parecer mais distante, como se o ar pesado impedisse as lembranças de voltarem rápido demais. Eu passava as manhãs ajudando as senhoras na feirinha de artesanato. A maioria era como eu, mulheres que tinham vivido demais e, ainda assim, estavam recomeçando. Cada uma trazia uma história escondida nas rugas e nas mãos, divórcios, perdas, filhos que se esqueceram de ligar. Juntas, costurávamos panos coloridos e pedaços de vida. No começo, eu apenas observava. Não falava muito. As outras riam alto, trocavam receitas e lembranças de maridos teimosos, enquanto eu ficava ali, alinhavando pedaços de tecido como quem tenta costurar o próprio destino. Mas o tempo tem um jeito gentil de curar o que parecia incurável. Um dia, percebi que estava rindo também. Não daquele riso triste e educado, mas um riso de verdade, daqueles que nascem de dentro. Um dos frequentadores da feira era o Sr. Walter, um viúvo que vendia pequenos móveis de madeira. Ele sempre trazia uma flor diferente para o balcão das senhoras. No início, achei que fosse apenas um cavalheirismo de velhos tempos, até que um dia ele deixou uma flor ao lado da minha máquina de costura e disse, para combinar com o jeito calmo que você tem. Fiquei sem resposta. Depois de tanto tempo ouvindo palavras duras, gentileza soava quase como música estranha. Walter era desses homens que não têm pressa. Falava devagar, ouvia com atenção, e tinha um talento para consertar o que estava quebrado, mesas, cadeiras, corações. Com ele, aprendi que a vida não termina quando a gente perde tudo. Às vezes, ela apenas muda de formato. Comecei a ganhar algum dinheiro com as costuras. Fiz bolsas, almofadas, vestidos simples. Logo, as freguesas voltavam dizendo que minhas peças tinham alma. Achei engraçado, nunca costurei para vender beleza. Costurava para não desmoronar. Num domingo, Walter me convidou para tomar café da manhã num pequeno restaurante à beira-mar. É só café e panquecas, Helena, nada comprometedor, disse ele, meio rindo, meio tímido. Aceitei. Aquele dia marcou o primeiro em que eu me permiti ser leve outra vez. Falamos de tudo, de livros, de infância, de comida caseira. Quando contei um pouco da minha história, ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Você fez o que muita gente não tem coragem de fazer. Escolheu a paz." Mas paz, descobri, não é um estado permanente. É um trabalho diário. 1 ano se passou. Eu já tinha meu próprio cantinho, um pequeno apartamento alugado perto da praia, com paredes brancas e cortinas de linho que balançavam com o vento. Fiz dele meu refúgio. No parapeito da janela, um vaso com as flores que Walter sempre trazia. As noites já não eram tão longas. Ainda assim, às vezes sonhava com a antiga casa, o jardim de Arthur, o som distante do meu filho chamando mãe quando era pequeno. Acordava com o peito apertado, mas aprendi a respirar devagar até a saudade virar só um eco. Até que, numa tarde abafada de verão, o telefone tocou. Era uma voz que eu não ouvia há quase 2 anos. Mãe? Meu filho. O silêncio entre nós pesou mais do que qualquer palavra. Ele respirou fundo, como quem carrega a culpa nas costas. Mãe, eu errei.
As coisas desandaram. O casamento acabou. A casa está sendo tomada pelo banco. Eu não sei o que fazer. Por um instante, senti a velha dor latejar. Parte de mim queria desligar. A outra parte, a que ainda lembrava dele criança, com o rosto sujo de chocolate, não conseguiu. Você está bem? Perguntei apenas. Não, mãe. Eu perdi tudo. Respirei fundo. Nem tudo, João. Ainda tem a chance de começar de novo. Ele chorou. Eu também, mas em silêncio. A vida, às vezes, cobra o preço da lição com juros altos demais. Nos dias seguintes, fiquei pensando. Eu não tinha raiva, só cansaço. A velhice ensina a diferença entre vingança e justiça. Vingança é o prazer curto, justiça é o silêncio longo de quem escolhe não se rebaixar. Com o tempo, ele veio me visitar. Chegou com uma mala surrada e o olhar de um menino que perdeu o rumo. Quando o vi parado na porta do meu apartamento, senti o coração bater como antigamente. Posso entrar, mãe? Abri a porta sem dizer nada. Ele olhou ao redor, surpreso com a simplicidade do lugar. Você parece feliz aqui. Sou livre, respondi. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Queria ter entendido isso antes. Ficamos sentados por horas, falando do que foi, do que poderia ter sido. Quando ele pediu perdão, não precisei de grandes discursos. Apenas coloquei a mão sobre a dele e disse: o perdão não muda o passado, meu filho. Mas muda o que fazemos com ele. Depois que ele foi embora, fiquei olhando o mar da janela. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja. Pensei em Arthur, em como ele teria ficado orgulhoso, não porque eu recomecei, mas porque não me deixei endurecer. Naquela noite, escrevi no meu diário: talvez o amor não seja uma casa onde a gente mora para sempre. Talvez seja o barco que nos leva quando a casa afunda. Depois da visita do João, o tempo passou de um jeito diferente. As manhãs pareciam mais claras, como se o próprio sol tivesse entendido que o peso que eu carregava tinha se desfeito um pouco. Ele me ligava de vez em quando. Às vezes só para dizer bom dia, outras para pedir uma receita antiga. E, entre uma conversa e outra, fui percebendo que o menino que eu criei estava tentando renascer das cinzas do homem que ele se tornou. Walter, sempre paciente, ouvia tudo. Um dia, enquanto consertava a perna de uma cadeira, comentou: tem gente que passa a vida inteira esperando um pedido de perdão. Quando ele chega, é como ver o mar depois de anos no deserto. Respondi rindo: e o que a gente faz quando o mar chega? Molha os pés, Helena. E continua andando. Essas palavras ficaram comigo. Porque o perdão, entendi, não é esquecer o que foi feito, é escolher seguir sem carregar as ruínas no bolso. Certo domingo, decidi visitar João. Peguei um ônibus até a pequena cidade onde ele tinha se mudado para trabalhar. Durante a viagem, fiquei olhando pela janela, lembrando da primeira vez que ele foi para a escola, de como Arthur dizia que o garoto tinha o mesmo olhar curioso da mãe. Quando cheguei, ele me esperava na rodoviária. Estava diferente, mais magro, o cabelo grisalho despontando nas têmporas. Tinha no rosto aquela expressão que só vem depois da queda, uma mistura de humildade e saudade. Mãe? Ele me abraçou com força, como se tentasse compensar todos os abraços que faltaram. Fui conhecer o pequeno apartamento onde ele vivia. Simples, mas arrumado com cuidado. Sobre a mesa, uma moldura com uma foto antiga nossa, eu, ele e Arthur, sorrindo num piquenique de 20 e tantos anos atrás. Guardei para me lembrar do que importa, ele disse. Fiquei em silêncio. Às vezes, o amor se expressa melhor quando a gente não diz nada. Nos dias que passei ali, cozinhamos juntos, rimos das velhas histórias, choramos um pouco também. Ele quis saber de tudo, da feira, das amigas costureiras, de Walter. Então o tal do marceneiro existe mesmo, brincou. Existe, e faz umas panquecas melhores que as suas, respondi, e ele caiu na risada. Foram dias leves. Sem culpa, sem passado grudado nas paredes.
apenas mãe e filho, reaprendendo a conversar. Na última noite, sentamos na varanda. O vento trazia cheiro de chuva, e as luzes da cidade piscavam lá longe. João segurou minha mão e disse: eu pensava que perder a casa era o fim do mundo. Hoje vejo que só foi o começo. Às vezes, a gente precisa perder o teto para descobrir o tamanho do céu, respondi. Ele sorriu, aquele sorriso tímido que herdou do pai. Voltei para a Flórida com o coração tranquilo. Walter me esperava na rodoviária, com um ramalhete de flores e o mesmo olhar sereno de sempre. E então, capitã, navegou bem por essas águas passadas? Mais calmas do que eu esperava, disse, rindo. Nos meses seguintes, o João começou a vir com frequência. Ajudava nas barracas da feira, aprendeu a lixar madeira com Walter e até costurava uns retalhos tortos, que as senhoras guardavam como troféus. Aos poucos, foi se tornando parte da minha nova vida, não como alguém que voltava ao passado, mas como quem aprende a pertencer ao presente. Um dia, ele chegou com um envelope pardo. Mãe, quero que veja isso. Dentro, havia uma escritura. É da casa antiga, explicou. Consegui regularizar tudo, paguei o que devia, e coloquei o seu nome de volta. É sua por direito. Fiquei olhando aquele papel por um longo tempo. O símbolo de tudo o que um dia representou dor, agora voltava como gesto de amor. Mas percebi que já não precisava mais dele. Obrigada, meu filho, disse, devolvendo o envelope. Mas deixa essa casa no passado. O que era para ser meu, eu já tenho de volta, você. Ele chorou, e eu também. Depois disso, começamos a construir um novo tipo de rotina. Ele se mudou para a Flórida, comprou uma casinha perto da praia, e passamos a nos ver quase todos os dias. O mar virou testemunha da nossa reconciliação, aquele mesmo mar que um dia me recebeu perdida, agora nos recebia inteiros. Às vezes, caminhamos juntos à beira d'água. Ele pergunta se me arrependo de ter ido embora. Eu respondo, não, João. Se eu tivesse ficado, a gente nunca teria se encontrado de verdade. No fundo, o que aprendi é que a vida não devolve o que nos tiram. Ela devolve outra coisa, às vezes menor, às vezes maior, mas sempre suficiente para continuar. Hoje, quando sento na varanda ao pôr do sol, com Walter lendo o jornal e João preparando o café na cozinha, penso em Arthur. Sinto que ele está por perto, satisfeito, talvez até rindo de ver que, no fim, a casa que perdi virou um lar muito maior, sem paredes, mas cheio de amor. E toda vez que o vento sopra do mar, trago uma certeza simples: o perdão não é um ponto final. É o espaço em branco que permite começar o próximo capítulo. Às vezes me perguntam se eu sinto falta da casa antiga. Sinto, claro. Mas não da casa em si, sinto falta das vozes, dos cheiros, da vida que ela abrigava. O que me consolou foi entender que o lar não é o lugar onde a gente mora, é o lugar onde a alma descansa. E a minha, depois de tanta estrada, enfim descansou. Hoje moro numa casinha simples, de janelas largas, perto do mar. Walter e eu nunca oficializamos nada, mas dividimos o mesmo café, o mesmo silêncio e o mesmo modo de ver o mundo. João vem nos visitar todo fim de semana. Às vezes traz os netos, pequenos furacões de alegria que correm pela varanda gritando meu nome. Ver aquelas crianças brincando à beira do mar é como assistir à continuação de um filme que achei que tinha terminado. A vida, pelo visto, gosta de escrever epílogos generosos para quem teve coragem de seguir em frente. Eu me tornei conhecida na feirinha da cidade. As senhoras brincam dizendo que minhas costuras carregam histórias. Talvez carreguem mesmo. Cada ponto, cada borda, é uma lembrança costurada com paciência, um pequeno lembrete de que o que está remendado também pode ser bonito. Às vezes fico observando Walter lixar uma peça de madeira, com aquele jeito concentrado e calmo. O som do atrito entre a lixa e o carvalho é quase uma oração. Penso em como a vida também nos lixa, tirando o excesso até que o essencial apareça. Muita gente teme envelhecer, mas a velhice tem sua doçura. É quando a pressa se cala e o coração finalmente entende que nem tudo precisa ser resolvido, algumas coisas só precisam ser aceitas.
Outro dia, João me perguntou o que eu diria para mim mesma se pudesse voltar no tempo, para aquela mulher de cabelos escuros que ainda acreditava que o amor bastava para segurar o mundo. Respondi, diria para amar, sim. Mas também para guardar um pouco desse amor para si mesma. O coração não foi feito para viver sempre em dívida. Ele ficou em silêncio, e eu percebi que entendeu. Costumo escrever num caderno de capa azul, um diário que começou no dia em que saí da minha antiga casa. Hoje, as páginas estão quase cheias. No fim, deixei um bilhete que talvez algum neto leia um dia. Se um dia o mundo parecer pequeno demais para você, vá embora. Leve só o que é leve, a coragem e o que te faz sorrir. O resto, o tempo recolhe. Às vezes penso em Arthur. Imagino que ele teria gostado de Walter, dois homens de mãos firmes e olhos mansos. Às vezes, quando o vento sopra do mar, fecho os olhos e quase consigo ouvir a voz dele. Você encontrou o caminho, Lena? Sim, encontrei. Não o caminho de volta, mas o caminho para dentro. O tempo me ensinou que a vida é feita de muitas mortes pequenas, o fim de um amor, a partida de um amigo, o adeus a uma casa. Mas cada perda abre espaço para algo nascer, e é nesse espaço que mora a esperança. Hoje, aos 78 anos, ainda acordo cedo. Faço meu café, abro as janelas e deixo o cheiro de marisia entrar. Às vezes, Walter dorme um pouco mais, e eu fico só olhando o sol nascer, colorindo o horizonte com aquele tom dourado que parece promessa. Penso em tudo que vivi. Nas lágrimas e nas risadas, nos enganos e nos milagres cotidianos. E percebo que, no fundo, nada foi desperdiçado. Cada erro me trouxe para cá, para esse momento de calma, onde o passado já não dói e o futuro não assusta. Há quem diga que envelhecer é perder. Eu digo que é decantar. A dor vai profundo, e o amor fica na superfície. Quando a noite chega e o mar fica prateado sob a lua, gosto de sentar na varanda e falar sozinha, como quem conversa com o tempo. Às vezes, penso que se algum dia eu partir daqui, quero que me espalhem nesse mar, para que cada onda leve um pouco do que fui e devolva um pouco do que amei. E se alguém, um dia, ouvir esta história, a história de uma mulher que perdeu tudo e mesmo assim continuou, quero que entenda que não há vergonha em recomeçar. O recomeço é a mais silenciosa das coragens. Porque, no fim das contas, tudo o que a gente tem é o que permanece dentro da gente, a memória dos gestos bons, o calor dos que ficaram e o brilho do sol que insiste em nascer, mesmo depois da noite mais longa. E quando o vento sopra, trazendo o cheiro do mar, eu sorrio. Porque lembro da carta de Arthur: se um dia se sentir perdida, Helena, lembre-se de que você é o lar. Hoje, enfim, eu entendo. Eu sou.